a pergunta que todo mundo faz, né? Bronquiolite causa asma? Então, realmente, tem muitos estudos interessantes sobre isso, porque o que é que acontece? Muitas crianças apresentam um episódio de bronquiolite viral aguda e após esse episódio, elas seguem apresentando quadros de chiado recorrente quando entram em contato com outros vírus, que é aquele bebê que a gente chama de lactente sibilante, sibilância induzida por vírus. No fim das contas, é um bebê que começa a ter chiados recorrentes. Gente, a crise de chiado posterior à bronquiolite viral aguda já não é a bronquiolite viral aguda. Aí alguém pergunta, mas o bebê pode ter duas bronquiolites? Pode ter esse ano, com, sei lá, recém-nascido, e ano que vem, com um ano de idade, pode ter, porque a imunidade ao VSR não é definitiva e não é só o VSR que causa bronquiolite, mas isso não é tão comum. Agora, é muito comum, realmente é frequente, que crianças que têm uma predisposição genética, aparentemente, a terem as vias aéreas hiperreativas, pegam o vírus é um disparador de um processo inflamatório crônico, uma desregulação nos mecanismos inflamatórios imunológicos, e ele começa a ter crises de chiado após. Geralmente, a gente não consegue, com certeza, fazer diagnóstico de asma em crianças menores de 2 anos. Então, quando a gente vê essas crianças, a gente costuma enquadrá-las no perfil de bebês chiadores, lactentes chiadores. E, de fato, mais na frente, quando essa criança tem outras manifestações alérgicas, predisposição familiar, exames que indiquem isso, e lá na idade de escolar continuam alcançando, e aí sem ter vírus associado, a gente vai dar o diagnóstico de asma, tá? E é fato, hoje a gente tem estudos, e aí, mais uma vez, tem esses estudos também para compartilhar, bem recente, 20 de maio de 2023, um editorial na Lancet, do chamado estudo INSPIRE, né? Foi um estudo muito bonito, que foi feito nos Estados Unidos, no Tennessee, e avaliou justamente o risco que crianças que têm infecção pelo vírus sincicial respiratório têm de desenvolver asma no futuro. E, de fato, esse estudo mostrou que há um impacto, há um aumento de incidência de asma, diagnóstico de asma no futuro, nas crianças que tiveram bronquiolite precocemente. O risco é não ser infectado pelo vírus sincicial respiratório, faz com que tenha 26% menor risco de ter asma do que as crianças que tiveram infecção pelo sincicial. A grande questão é se é um fator causal, nós não sabemos, ou seja, o vírus sincicial sendo causador de asma é improvável. Na verdade, então, não se fala de asma só, né? São vários perfis da criança que cansa e tem asma no meio, mas tem crianças que ficam só chiando transitoriamente, com 2, 3 anos para de chiar, começa a pegar menos vírus, melhora. Tem outras que só chiam com os vírus, e tem a asmática mesmo que chia independentemente de vírus ou qualquer outra coisa, e que tem a dermatite atópica, e tem histórico familiar e etc. Então, na verdade, a gente vai tentar enquadrar essas crianças ao longo do tempo, ficar de olho nela após os quadros da bronquiolite, e nesses casos, apesar de ainda haver muitas controvérsias, é fato que muda o tratamento. Então, bronquiolite aguda não é asma, mas as crianças que desenvolvem quadros de chiado recorrente, e principalmente aquelas que têm um perfil que indica essa resposta semelhante à asma, elas vão se beneficiar do uso de broncodilatadores e de corticoides inalatórios nas crises e também na prevenção. É a maioria das crianças? Não, minha gente, não é a maioria das crianças. Mas são crianças que nós precisamos ter um olhar diferenciado. Ok? Então, é um fator de risco para chiado recorrente e diagnóstico. Depende de uma predisposição genética, aparentemente, e com o tempo a gente vai poder esclarecer isso melhor para vocês, que nem a gente sabe muito bem
causa, se é causal, se é um fator associado, se é só um fator de risco, qual é o mecanismo, isso está sendo estudado, isso é uma grande pergunta, porque isso vai implicar muito provavelmente em um manejo, digamos assim, ou uma atenção diferenciada naquelas crianças que a gente consiga identificar um marcador de maior risco para asma no futuro, e aí a gente vai precisar olhar para essa criança que chia com estratégias diversas daquela criança que, por exemplo, tem a bronquiolite dela e depois se recupera.